Queridos, abram comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos voltar ao nosso estudo, retomar o estudo da carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus, ela tem como tema Jesus, o grande sumo sacerdote. Jesus, o grande sumo sacerdote. Nós temos estudado essa carta há um tempo, temos aprendido muita coisa. O versículo-chave da carta é Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vamos falar um pouco mais desse versículo hoje. E aqui está para você relembrar o esboço da carta, tá bom? Essa carta ela tem 5 divisões. A primeira delas, Jesus é superior aos anjos, capítulos 1 e 2. A segunda, Jesus é superior a Moisés, capítulos 3 e até o versículo 13 do capítulo 4. A terceira parte, Jesus é superior ao sacerdócio arônico, vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Depois, Jesus é superior à lei, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Nós podemos considerar que nós encerramos essa parte essa noite, ou podemos considerar que começamos a nova parte essa noite. Porque a quinta porção, Jesus é digno de toda a perseverança, ela está intimamente ligada à porção 4, tá? E o capítulo 11, em específico, ele faz essa transição, tá bom? O que nós vamos ver hoje? Vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre os heróis da fé. E é através da fé que nós adquirimos essa perseverança na vida cristã. Amém? Então, nós podemos falar que nós estamos encerrando a porção 4 ou nós estamos iniciando a porção 5 essa noite, tá bom? Então, o capítulo 11 é um capítulo muito chave, muito importante, muito precioso nessa carta. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui essa noite. Abram seus corações para tudo que o Senhor quer ministrar à sua vida. Amém? Vamos ler e então orar. Antes, eu só quero lembrá-los do que nós vimos no capítulo 10 rapidamente. Nós terminamos o capítulo 10 de Hebreus. O autor, ele escreve aos seus ouvintes, aos seus primeiros leitores, encorajando eles a não desistirem da fé. Ele exorta nessa carta 5 vezes a eles tomarem cuidado com o perigo da apostasia, a se desviar da fé, a negar Jesus. Ele exorta 5 vezes nessa carta, e nós vimos no final do capítulo 10 a quarta exortação. E ele fala: não desistam, não desistam. Não vale a pena voltar aos rudimentos, não vale a pena voltar à lei. Vocês devem perseverar. Nós não somos, ele diz, daqueles que retrocedem e são, quem lembra? Capítulo 10, finalzinho, destruídos. Mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que são salvos, daqueles que creem e avançam. Então, pegando esse ponto da fé, que nos faz avançar na vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos começar o capítulo 11 essa noite. E importante também, bom, vamos começar. E aí a gente fala mais sobre a fé. Hebreus 11, de 1 a 8, vamos ler e orar. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Somente até aqui, por enquanto. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos dar toda a honra ao Senhor e à tua palavra essa noite, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, adorado, bendito, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ocupe, Deus, o centro do nosso coração. Ó Deus, que o Senhor fale conosco essa noite tremendamente, poderosamente, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos permita receber da tua parte o ânimo e o renovo que nós precisamos para continuar avançando, Senhor, avançando na fé, na tua vontade, Senhor, obedientes ao Senhor, certos, convictos, seguros, ó Deus, de que nós estamos, ó Deus, caminhando num caminho eterno de bênção, Senhor. Ó meu Deus, eu oro por isso, Pai. Eu oro que o Senhor faça uma obra nova em cada coração, que a tua palavra ela encontre abrigo, Deus, espaço em cada coração essa noite e que ela possa produzir frutos para a vida eterna, Pai. Eu oro já te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, só até o versículo 8 essa noite, nós temos um culto de ceia, nós vamos tomar a ceia do Senhor depois, mas todo esse capítulo ele é fantástico. É como uma galeria, o hall da fé. É como se nós, através do capítulo 11, estivéssemos andando, né, numa grande passarela, onde estão ali quadros, figuras, esculturas de homens e mulheres de Deus que na antiguidade confiaram em Deus, creram em Deus, e Deus, através desse capítulo, está dando bom testemunho sobre a fé dessas pessoas. E nós vamos ver aqui no final do capítulo, quando nós começamos o capítulo 12, o autor nos lembra que todas essas pessoas, elas são como uma grande nuvem de testemunhas para nós. Elas estão aqui nesse momento, olhando para nós, né? Quando começamos o capítulo 11, é como se elas estivessem olhando para nós falando: se eu conseguir, você pode conseguir também. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Então é lindo esse capítulo, é um dos capítulos mais, sei lá, tocantes, vamos dizer assim, na palavra de Deus. E nós vamos começá-lo hoje com a graça de Deus. Bom, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é fé, um princípio superior. Então é claro que se nós falamos que Jesus é uma pessoa superior, superior a anjos, superior a Moisés, superior à lei, é claro que nós devemos. E ele tem um ministério que é superior a todos os sacerdotes e sumos sacerdotes. É claro que nós devemos imaginar que o princípio, né, para segui-lo é superior também. Então não é outro princípio a não ser esse, o princípio da fé. Tá? Então nós vamos falar nos 3 primeiros versículos aqui do capítulo 11, não sobre o que é fé, não é uma definição, mas é uma descrição, né? Como você pode descrever a fé, ou como ela opera, é o que nós vamos ver nos 3 primeiros versículos, e aí então nós começamos a dar esse tour, esse passeio nessa grande galeria da fé. Bom, fé é um princípio superior. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando a palavra de Deus fala para nós que a fé é a certeza daquilo que a certeza daquilo que nós esperamos, essa certeza é como uma base, é como um alicerce. Na verdade, a fé ela é descrita para nós como uma convicção íntima, pessoal, profunda sobre quem é Deus e sobre quem ele é, sobre o que ele faz. Então, isso é fé, é uma certeza.
é uma convicção, é uma convicção profunda, é algo que não dá para nós comprarmos, é algo que não dá para nós acharmos, nós simplesmente temos essa convicção aqui dentro do nosso coração, de que a palavra de Deus ela é verdadeira, de que tudo que Deus fala é real. É como se, para você entender, nós temos os nossos olhos naturais para perceber o mundo à nossa volta e nós podemos entender, conhecer, provar, saber aquilo que nós vemos. Mas a fé é como o órgão do sentido do mundo espiritual que os nossos olhos naturais não veem. É a fé, é somente através da fé que nós podemos ter a certeza desse mundo espiritual que, que nós não vemos, mas que é real, mas que existe, e nós podemos tocá-lo, podemos vê-lo, podemos senti-lo, nós podemos ter todos os nossos sentidos despertos para essa realidade. E isso é incrível. Isso é fé. E essa é a descrição da fé. É essa certeza das coisas que esperamos. E quando falo esperamos aqui, não é aquele esperar de tomara que. Ah, eu espero que sim, né? Como se fosse chover e a gente tem uma grande coisa para fazer ao ar livre e a gente fala assim, ah, eu espero que não chova, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, não é essa esperança. Quando a palavra de Deus fala de esperança, é a certeza das coisas que nós esperamos, é que ela é futura, mas é como se já existisse hoje diante dos nossos olhos espirituais. Essa é a certeza que descreve a fé. Ah, mas é algo que nós esperamos, sim, é algo que nós esperamos porque é algo futuro, mas por causa da fé, esse algo futuro é uma certeza para nós, não é um tomar aqui. Vocês estão entendendo? É algo que nós temos plena convicção do céu, das promessas de Deus, que o Senhor enxugará um dia. Hoje de manhã no projeto nós falamos sobre Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E é lindo ouvir as crianças entendendo esse versículo, viu? Maravilhoso. E elas descrevem que realmente o Senhor nos dá uma promessa, uma certeza de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem angústia para sempre. E como que eu posso ter certeza disso? Por causa da fé. Então, através da fé, eu sei que tudo que a palavra de Deus me diz é verdade. Eu leio, o Senhor fala, o Senhor mostra, e eu simplesmente recebo pela fé. Eu confio. Eu tenho absoluta certeza de que isso vai acontecer. Isso é fé. Então, a fé é a certeza, é o alicerce. Como o alicerce é o que sustenta a casa, a fé é o que sustenta o cristão. Amém? É a fé que nos sustenta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando fala de prova, fala de evidência. Ah, mas qual é a prova do que você está falando? Aqui estão as provas. A fé é a nossa prova. A fé é a nossa evidência. Ah, mas eu quero ver. Ah, com esses olhos você não vai poder. Você tem que olhar com os olhos da fé. Você tem que perceber, você tem que ver isso com os olhos da fé. E a fé é a evidência de que tudo que a palavra de Deus nos fala é verdadeiro. Então, se você é um homem ou uma mulher que crê em Jesus, que segue Jesus, você é um homem ou uma mulher de fé, que é chamado por Deus a viver pela fé. Várias vezes na palavra de Deus, o que a palavra nos fala? O meu justo viverá pela fé. Ele não viverá pelo que vê, ele não viverá pelo que sente, ele não viverá por aquilo que está com vontade, ele vai viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. É um mandamento, é uma ordem. É simplesmente uma lei espiritual.
É um princípio espiritual. Aquele que segue a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que crê em Deus, ele vive pela fé. E viver pela fé é diário. E viver pela fé é constante. Viver pela fé, não dá para viver pela fé só aos domingos. Viver pela fé é diário. Viver pela fé é dia após dia, momento após momento. Amém? Então é isso que o Senhor nos chama. Ora, a fé é essa certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Versículo 2: Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E quando fala dos antigos, está falando dos homens e as mulheres do Antigo Testamento, da antiguidade. Homens e mulheres que provaram que a palavra de Deus é verdadeira, é digna de ser confiada. E porque eles fizeram isso, porque eles confiaram, eles puderam experimentar coisas incríveis, coisas que nenhum outro homem, nem outra mulher poderiam viver, poderiam experimentar. Porque eles conseguiram, porque creram. Eles simplesmente creram. É como se o Senhor estivesse falando aquela palavra que ele disse para Marta: simplesmente creia. Apenas creia. Não há momentos na sua vida que o Senhor só fala isso no seu coração. Apenas creia. Apenas creia. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, não é pelas evidências físicas, é simplesmente porque você confia. Confia que Deus nunca te deixa, confia que Deus nunca te abandona, confia que Deus tem um propósito para a sua vida. Você confia que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminá-la. E simplesmente você não vai sentir nada, você tem apenas que confiar. Você tem apenas que crer e continuar seguindo, continuar caminhando, continuar marchando. Isso é fé. Então, esses homens, essas mulheres, eles nos dão esse testemunho, o testemunho que eles receberam do próprio Deus. Testemunhar é você falar daquilo que vê, ouviu ou experimentou. E aqui é Deus testemunhando desses homens e dessas mulheres. Por causa do testemunho de fé deles. Incrível, né? Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então veja que pela fé nós podemos entender. Nós temos entendimento por meio da fé. Então a fé ela nunca se opõe à razão. Ela vai além. A questão é, a fé ela sempre vai além da razão. Ela nunca contradiz a razão ou se opõe à razão. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que é, né? A fé ela vai contra a razão ou contradiz. Não, ela não vai contra, ela não contradiz a razão, ela vai muito além da razão. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e aí você lembra de Gênesis 1:3, quando o Senhor falou: haja luz, houve luz, e tudo se fez. Pela palavra do Senhor tudo foi criado. E olha que interessante, ele diz aqui: de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Na época que Paulo escreve essa carta, as pessoas acreditavam que tudo que existe, tudo que é visível foi criado da matéria, daquilo que é visível. Mas a Bíblia fala que não. Tudo que foi criado, tudo que se vê, foi formado por aquilo que não se vê. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito além do que nós podemos ver, muito além do que nós podemos tocar ou experimentar, muito além, muito mais profundo, muito mais real, algo eterno, algo que não vai se desgastar, envelhecer, se decompor, acabar um dia. É tremendo viver pela fé. É tremendo ser chamado a viver uma vida de fé. É muito além, queridos. É muito além. É muito além onde a razão pode te levar. É muito além. Louvado seja o Senhor por isso. Né? Glória a Deus. Bom, queridos, aí vai começar a lista, o rol da fé. Eu só quero ter certeza que não há nada importante para eu passar para vocês antes de nós começarmos esse tour.
Vocês entendem que a fé, então, não é um sentimento, né? A fé não é um sentimento, certo? Tudo bem? Vocês entenderam isso? A fé não é um sentimento. É algo simplesmente que você escolhe confiar. Ah, mas eu não sinto. Você não precisa sentir, só precisa crer. E muitos desses heróis vão provar para nós que eles não tinham como ver, não tinham como sentir, eles simplesmente creram. E na sua caminhada, provavelmente, muitas vezes, Deus te colocou em situações que você simplesmente tinha que crer ou tem que crer, né? Talvez você esteja passando por uma situação nesse momento que você está sendo esticado na fé, a apenas confiar em Deus. E essa fé, queridos, essa confiança independe das circunstâncias ou das consequências. Nós vamos ver aqui nessa galeria da fé, independente das circunstâncias ou das consequências, nós somos chamados por Deus a crer e a confiar. Muitas vezes o resultado não é o que nós esperamos, mas é algo que sempre vai glorificar mais a Deus e abençoar mais a nossa vida, a vida daquele que crê. E nós temos que confiar nisso. E é importante, o mundo ele busca conhecer essa fé, porque essa fé, ela é aqueles que escolhem andar com Deus que recebem. O mundo está procurando. E por que muitas vezes o mundo não vê essa fé? Porque muitas vezes essa fé não é praticada pela igreja, né? Nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos pessoas de igreja, não nos tornamos homens e mulheres de fé. É bem diferente, é bem diferente. Muito bem. E algo muito importante, né? A fé, ela nos faz experimentar aquilo que outros não podem experimentar. Eu acho que eu já falei isso, mas é importante enfatizar. Porque você consegue ver com os olhos da fé, você pode viver algo que aquele que não está vendo não pode. Então é um privilégio, né? A fé é um privilégio daqueles que seguem a Cristo. E houve um autor, Oswald Sander, ele é muito conhecido, ele tem um livro sobre liderança espiritual maravilhoso, digno de ser lido. Ele disse uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: a fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Interessante. A fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. E a melhor maneira de crescer na fé é caminhar com aqueles que creem, com aqueles que têm fé. E em cada caso nós vamos encontrar 4 elementos, tá? Se você anota, se você não quiser anotar também não precisa. Mas em cada testemunho dado, cada homem e mulher desse rol de fé que nós vamos começar a ver, nós vamos encontrar na sua vida que Deus lhes falou por meio da palavra, a fé é sempre na palavra escrita de Deus. 2, o ser interior deles foi tocado de maneira diferente. O ser interior deles foi tocado de maneira diferente. 3, obedeceram a Deus. E 4, Deus deu testemunho deles. Então é isso. Vamos lá. Então, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o primeiro personagem, a primeira figura que a Bíblia nos apresenta aqui nesse capítulo é Abel, filho de Adão e Eva, né? Ele tinha um irmão chamado Caim. Caim, ele era lavrador, ele cuidava da terra. Abel cuidava de ovelhas. E eles trouxeram ofertas ao Senhor. Eles queriam adorar a Deus.
né? Então, esse primeiro testemunho tem a ver com fé e adoração. Olha que lição maravilhosa. A Caim, que cuidava da terra, trouxe grãos, frutos, legumes, verduras, não sei exatamente o que ele trouxe, mas eram produtos da terra. E Abel, como cuidava das ovelhas, trouxe daquilo que ele cuidava. Ele trouxe, né, o cordeiro, e ele ali apresentou, né, ao Senhor. E eu vou falar isso, tá? Mas não é que Deus preferiu carne a legumes, não, tá? É porque o sacrifício de Abel, ele tinha algo que o sacrifício de Caim não tinha. A sacrifício, eu quero dizer, oferta. Eles tinham que dar daquilo, né? Da vida deles. E o que era que o sacrifício de Abel tinha, que o de Caim não tinha? O que vocês acham? Fé. Fé. Abel, ele trouxe o seu sacrifício com fé. Isso significa que ele sabia quem Deus era, significa que seu coração estava com alegria, estava certo do que estava fazendo, estava motivado por que estava fazendo aquilo, podendo fazer aquilo. Ele tinha fé no seu coração. Caim, pelo contrário, não. Né? A gente pode dizer que ele não era um filho de Deus porque ele não tinha fé, ele não vivia pela fé. Simplesmente por isso. A palavra de Deus fala que Deus ele aceitou o sacrifício de Abel, mas ele rejeitou o sacrifício de Caim. Agora você me diz, como que eles sabiam que Deus rejeitou ou não, né? Eu acredito que provavelmente, não sei, tá especulação, Deus possa ter mandado fogo do céu por aquele sacrifício. Eu acredito que de alguma forma ele manifestou de forma visível para o Caim, que não cria, que ele tinha aprovado um e rejeitado o outro. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Foi pela fé. Está escrito bem aqui. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, né? Como aquele que foi justificado pela fé, né? Aceito por Deus, por causa da fé. E quando Deus aprovou as suas ofertas, Deus mostra isso para ele. E embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Veja que tremendo, né? Por causa da sua atitude de fé, você sabe que Caim matou Abel, né? Porque Caim não gostou que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a sua. Então, por inveja, ele mata o seu irmão. Mas Deus dá um testemunho de quem? De Abel. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Isso é tremendo para nós, né? Como é importante viver pela fé, não importa o tempo, né? Como é importante viver pela fé, porque a nossa vida aqui é um ponto na eternidade, vai passar muito rapidamente. O que interessa para mim e para você é viver pela fé, é andar pela fé, é ter um relacionamento pessoal com o Senhor através da fé. Porque no final, irmãos, é a única coisa que vai contar. Amém? É a única coisa que vai contar. Tudo vai passar. Tudo à nossa volta vai passar rapidamente. E o que importa é essa vida de fé. É esse relacionamento de fé com o Senhor. Amém? Então o Senhor fala que por meio da fé ele ainda fala. Ainda que ele tenha morrido, ele ainda fala. Então, a gente aprende isso, que quando nós vivemos pela fé, nós nos relacionamos com o Senhor, né, com o coração alinhado com dele. Nós queremos agradá-lo, nós queremos louvá-lo, nós queremos viver para ele, dar o melhor para ele. Nós não queremos ser religiosos, tipo, eu tenho que.
Ah, eu tenho que ir para a igreja. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que abençoar o outro. Ah, eu tenho que... Você não tem nada. Você não tem nada. Né? Não perca seu tempo se você acha que você tem que. Mas se você entende que é um privilégio que Deus te dá, se você entende que é uma honra conhecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, viver para Deus, faça isso intensamente. Faça isso de todo o coração. Né? Seja intenso o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Porque no final é só isso que vai importar. E a palavra de Deus está nos deixando claro isso. Deus não pede um religioso. Deus ele pede um relacionamento. Amém? Muito bem. Então esse foi o primeiro personagem, a primeira figura que nos é apresentada aqui. Ah, versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, o segundo personagem que nos é apresentado é Enoque. Quem foi Enoque? Olha que tremendo, né? Aqui diz que Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, Enoque foi esse homem que caminhou com Deus, né? Que andou com Deus. Se você ler lá em Gênesis a respeito de Enoque, você vai encontrar que Enoque andou com Deus e já não estava mais aqui. Imagina, ele estava num relacionamento tão intenso, tão profundo, tão gostoso com o Senhor, que quando ele menos percebeu, ele estava diante do Senhor. Imagina você estar andando com Jesus Cristo e de repente você, está de cara com ele. Foi o que aconteceu com Enoque. Ele viveu uma vida simplesmente para agradar o Senhor. O prazer dele foi andar com o Senhor. Isso não é tremendo, gente? Tremendo. E ele mostra, através da palavra do arrebatado, ele se torna para nós um exemplo de como vai ser o arrebatamento da igreja. Você está andando com o Senhor e de repente, face a face, olho no olho, né? Tremendo isso. E esse foi o testemunho de Enoque, um homem que escolheu andar com Deus. E porque ele escolheu andar com Deus, ele agradou a Deus. E aí, Deus o arrebatou. Deus o tomou para si. Há algumas coisas a ser consideradas aqui. A gente precisa entender que agradar a Deus não é uma sugestão, né? Agradar a Deus não é uma opção. Você agrada se quiser. Para nós que somos chamados povo de Deus, povo da fé, igreja do Senhor Jesus, nós andamos pela fé. Isso significa agradar a Deus. Nós vamos falhar muitas vezes, até sim, até podemos, né? Não estamos falando de perfeição aqui. Nós estamos falando de propósito. Estamos falando de determinação, né? De consagrar a nossa vida ao Senhor de tal maneira que a alegria da nossa vida seja viver para o Senhor, agradar o Senhor, andar com o Senhor. E todos os nossos propósitos e desejos na vida, eles estão convergidos em agradar primeiramente a Deus. Amém? Muito bom. Diferente do Abel, né? Mas poderoso igual. O versículo 6, ele está atrelado ao 5, tá? Diz ali o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Enoque andou com Deus e por isso agradou a Deus, não é? E aí o versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Enoque viveu uma vida de fé, né? Uma vida de fé. Uma vida de fé sempre vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é a linguagem que Deus entende. Não dá para a gente falar com Deus sem fé. Não dá para a gente ouvir Deus sem fé. Não dá para a gente andar com Deus sem fé. Ter comunhão com Deus sem fé. Ou fazer qualquer coisa para Deus sem fé. A fé se torna a nossa vida, né? A essência, o principal da nossa caminhada, da nossa existência. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele fala dois princípios fundamentais, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero refletir rapidamente com vocês sobre isso. Duas coisinhas, né? Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Não dá para você se aproximar de alguém que você, né, não sabe ou não crê que existe. Então você precisa crer que ele existe. Mas Tiago nos fala que até os demônios eles creem em Deus, né? Eles sabem que Deus existe. Então, saber que Deus existe não faz diferença nenhuma, né? Sabe, vocês entendem isso, né? Saber que Deus existe não faz diferença, porque até os demônios sabem que Deus existe. Mas esse segundo ponto ele é muito importante. Não é só saber que Deus existe, também é preciso crer que ele recompensa aqueles que o buscam. E o segredo desse versículo está na busca. Viver uma vida de busca a Deus, buscar a Deus, ter momentos especiais com Deus, desejar ouvir a voz de Deus, meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus como quem busca ouvir a voz de Deus, orar a Deus como quem crê que Deus ele existe, ele se importa e ele responde. Amém? É isso que está falando, né? Crê que Deus existe, que ele recompensa o que o busca. Se você busca Deus, você precisa crer que ele não vai ouvir você e vai esquecer do que você falou. Não. Aquele que busca a Deus, ele deve crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Ele não vai simplesmente me ignorar, ele não vai. Ele não vai esquecer da minha oração. Nós podemos esquecer da nossa oração, mas Deus jamais se esquece daquilo que nós oramos, daquilo que nós falamos com ele. Para Deus é precioso demais a comunhão com seus filhos. Igreja, todas as terças, quando nós oramos, é tão gostoso poder, sabe quando reunir os filhos ao redor, né? Como os filhos reunidos no jantar, né? É, com o pai e a mãe ali, a família reunida. É assim que é quando a gente se reúne para orar sexta-feira. Vamos reunir a família para orar. É um momento tão prazeroso, tão gostoso, né, de busca ao coração de Deus, de abrir o coração, de rasgar o coração em adoração, em louvor, em petições, interceder uns pelos outros, levantar um ao outro diante do trono da graça de Deus. Que privilégio, irmãos, que honra, que alegria poder fazer isso. E eu gostaria que todos experimentassem isso, né? Gostaria muito que vocês experimentassem isso, porque é muito bom. E por que eu estou falando isso? Porque Deus recompensa os que o buscam. Ah, mas é claro que não é só quando a gente se reúne como igreja, eu só estou dando um exemplo aqui. Mas diariamente você pode buscar a Deus, abrir teu coração a Deus, saber que Deus está ali te ouvindo, saber que Deus está levando em consideração as suas aflições, as suas dores, as suas angústias, né? Que Deus se importa com a sua vida, né? Eu penso que não orar é sempre algo tão arrogante, né? Porque é como se a gente falasse que não precisasse de Deus, mas quando a gente ora, a gente está humilde, a gente está aos pés do Senhor, a gente está reconhecendo que precisa dele. E às vezes a gente tem uma atitude tão arrogante que passa de arrogante, porque a gente não ora e a gente quer que Deus abençoe a gente de todo jeito. Isso passa de arrogância, né? Porque se nem eu me importo com aquilo que eu tô, né, que eu deveria orar, por que Deus deveria se importar? Então eu preciso orar, eu preciso pôr diante de Deus aquilo que é importante para a minha vida.
minhas decisões, os meus planos, meus projetos, eu quero que Deus vá à frente. Eu preciso de Deus. Amém, igreja? Então é isso. Nós queremos ter uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus, uma vida que busca a Deus, uma vida que crê que Deus não só existe, Ele não é um gênio da lâmpada, Ele é uma pessoa, Ele é meu Deus, é o meu Salvador, é alguém que é digno de que eu adore, de que eu louve, de que eu busque, que eu deseja falar com Ele, deseje ouvi-lo, que eu possa consagrar a minha vida, a minha família, meus dias diante do Senhor. Porque eu preciso andar de forma a crer que Ele recompensa os que o buscam. Amém? E a nossa vida vai ser tão abençoada e tão diferente, irmãos, simplesmente nós fizermos isso. Glória a Deus. Há um comentarista bíblico que disse: esses dois elementos parecem mais simples, mas infelizmente, quantos cristãos professam fé, mas agem como se Deus não estivesse vivo? E quantos outros, embora buscando por Ele, não esperam dele como recompensador? Para a gente refletir. Né? Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, esse próximo personagem aqui apresentado é Noé. Noé é super interessante, né? Você refletir em Noé. Aqui diz que quando ele foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, né? Lembrando do princípio da fé, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. E olha só que interessante. Deus falou para ele, Noé, faz uma arca, um barco gigante, né? Mas você precisa entender que eles nunca tinham provado o que era chuva. Então, Deus está mandando esse homem construir um barco gigante. Não é um barquinho, né? Ah, constrói um barquinho, se não der certo, você, né, não passa tanta vergonha. Não. Ele mandou construir um barco gigante no meio do deserto. De forma que ele precisou da ajuda dos filhos dele e foram anos, anos e anos construindo uma arca, um super barco. E ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Aí você fala, a gente precisa entender o que Deus está nos pedindo para a gente fazer, para a gente obedecer? Não. A gente só precisa crer. Se Deus falou, Ele está certo. Amém? Se Deus falou, Ele está certo. Não importa. Né? Não importa se eu entendo, se eu gosto, não importa as minhas opiniões, os meus achismos, não importa nada disso. Se Deus falou, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Acabou. Ponto final. Eu vou obedecer e eu creio, né, que ao obedecer ele vai ser glorificado e eu vou ser abençoado por obedecer. É isso. É simplesmente isso. Foi assim que Noé fez. Noé, ele, olha, faz esse barco e vai chover. Ele deve ter pensado, o quê? Aquele, o quê? O que é isso? O que é chuva? Vai cair água do céu, não é? Vai cair muita água do céu. Água do céu? Não parece hoje quando a gente fala que Jesus vai voltar? Que a gente fala que a gente vai ser arrebatado? Que a gente fala que esse mundo vai estar caminhando para o fim? E as pessoas começam a falar... e elas acham que a gente está louco, porque elas nunca viram isso, elas não conseguem imaginar isso. É exatamente assim. Tanto é que o próprio Senhor Jesus ele compara o tempo do fim com a época de Noé. Né? Era uma época que as pessoas estavam longe de Deus, eram amantes de si mesmo, eram egoístas, não havia mais amor, nem ninguém se importava com mais ninguém, e a impiedade era tão grande, que Deus falou: chega. Havia um homem justo, um homem que não era perfeito, mas que vivia pela fé. E ele prova essa vida de fé dele quando ele obedece a Deus. E ele constrói um barco no meio do deserto.
E olha, você podia imaginar, ele devia estar pelo menos perto do oceano. Não, nada. Milhas e milhas distante do oceano mais próximo. Gente, ele simplesmente obedeceu. Por quê? Porque ele creu. E é isso que nós devemos fazer. Então nós não vamos discutir com Deus. Quando Deus tocar o seu coração, mandar você fazer algo, você simplesmente vai obedecer ao Senhor. Então Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, eu gosto disso. Esse santo temor, igreja, não é medo de Deus, não é pavor de Deus. Eu vou fazer, senão ele vai me esmagar. Não, ele conhecia Deus. O santo temor é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam, para aqueles que têm experiência com Deus. O santo temor é assim, ai de mim de viver abaixo do melhor de Deus para a minha vida, sabe? Esse é o santo temor. Eu não quero perder nada que Deus tem para mim. Eu não quero perder uma vírgula, um centímetro, um minuto, um segundo da bênção de Deus na minha vida. E é por isso que existe esse santo temor. É uma reverência, é um desejo de agradar, é algo que eu não quero perder, eu não quero perder isso. Esse é o santo temor. Como nós precisamos de mais temor a Deus. Eu penso que quando falta o temor a Deus, é aí que o homem se desbanda, né? Se debanda, né? Se afasta de Deus, porque não foi cultivado um santo temor no seu coração, o desejo de querer continuar na bênção de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus, no melhor de Deus. Então, mas ele teve isso, ele desejou isso. Então, movido por esse santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Ele não estava nem aí. Agora vocês imaginam o que ele não ouviu durante anos, né? Aê, seu louco! E aí? Ué, mas tu é muito doido mesmo, né, cara? Ele deve ter ouvido. Tô, tô falando nada do que ele provavelmente ouviu, né? De ser taxado de maluco mesmo. Maluco por Jesus, né? E ele obedeceu a palavra do Senhor. Então, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que diz aqui que ele, por meio da fé, condenou o mundo? Será que durante o tempo que ele construiu a arca, ele ficava pregando? Seu bando de incircuncisos, vão tudo morrer, vão tudo para o inferno. Será que era isso que ele fazia? Foi assim que ele condenou? Claro que não, né? Ele simplesmente estava ali construindo a arca dele. Ele não precisava falar nada. Provavelmente ele deve ter alertado: se arrependam, se acerte com Deus, Deus ama vocês. O julgamento vai vir. Mas eu acredito que ele simplesmente não precisou falar nada para condenar o mundo. Sabe por quê? Porque quando para aquele que está fazendo o que é errado contra Deus, ainda que você não fale nada, mas só faça o que é certo, ele já se sente julgado. Ele já se sente incomodado. Porque sabe, a nossa consciência sabe quando a gente faz alguma coisa certa e alguma coisa errada, não é verdade? Então você não precisa falar nada para condenar alguém. É só você continuar olhando para Jesus e fazendo a vontade do Senhor. Isso já é suficiente para mexer com as pessoas à sua volta. Algumas vão ser incomodadas e convencidas a se voltar para Deus. Outras, por causa da sua conduta santa, conduta justa, correta, elas vão se voltar contra você. Elas vão falar: por que você está fazendo isso? Lembra de Neemias, quando foi construir o muro? Ele estava fazendo o trabalho dele. Isso daí não está certo, não. Olha, você vai ver, você vai morrer. Mas isso incomodou as pessoas. Sempre que você escolher fazer a vontade de Deus, você vai incomodar o inferno, você vai incomodar Satanás e você vai incomodar pessoas que não querem Jesus, que não querem saber de Deus. Você não vai precisar falar nada. Você só vai seguir a tua vida fazendo o que Deus mandou você fazer.
Isso já vai ser suficiente para incomodar as pessoas. Mas o que fazer? Continua fiel ao Senhor. Continua fiel ao Senhor. E foi o que Noé fez. E no final das contas, todo mundo provou que Noé estava certo e eles estavam errados. É claro que quando a gente fala desse final, que a gente sabe que vem, isso quebra o nosso coração, né? Isso faz com que a gente tenha uma compaixão muito grande. Eu acredito que foi essa compaixão que Noé teve das pessoas, né? Meu Deus, eu consigo ver aquilo que vocês não estão vendo. Por favor, se arrependam, né? Voltem-se para Deus, né? Arrependam-se dos seus pecados, né? E a gente pode falar e a gente deve falar, tá bom? Mas tem que ser falado em amor, de forma que as pessoas entendam que a gente realmente se importa com a vida delas e não está tentando condená-las ou julgá-las, né? Porque simplesmente a escolha de cada um já decide o nosso destino, né? Já decide o nosso julgamento. Então é isso, queridos. Bom, vamos lá. É isso. É interessante. O testemunho, né, de Abel tinha a ver com adoração, o testemunho que nós vimos depois de Enoque tinha a ver com vida, né, dia a dia com Deus, vivência com Deus, e o testemunho de Noé tem a ver com trabalho, né? E sim, né, a fé ela é prática, né? Nós vamos mostrar a nossa fé muitas vezes por aquilo que nós estamos fazendo. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, né? Morta. Então a gente vai demonstrar sim, muitas vezes a nossa obediência ao Senhor através de trabalho, através de muitas coisas, né? Nós não fazemos para alcançar alguma coisa, mas nós fazemos porque já alcançamos a nossa salvação e cremos no nosso Deus. Muito bem, então versículo 8, nós vamos começar a ver Abraão, mas nós vamos continuar a ver a vida de Abraão na próxima semana. É incrível, né? Abraão é o pai da fé, mas aqui nós vamos ler só a primeira parte, o versículo 8, que fala quando ele aceitou o desafio de Deus, ou creu em Deus e saiu, né? Deixou a sua parentela para trás e se dirigiu a uma terra que ele não conhecia, mas simplesmente por obediência a Deus. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Tremendo, né? Quem foi que disse que Deus tem que mostrar para a gente, né, o plano dele do início ao fim, né? Antes do primeiro passo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso, porque Deus não precisa fazer isso. Se nós somos chamados a viver pela fé, nós vamos depender dele a cada dia. Amém? Então, cada dia vai ser uma aventura de fé. E nós vamos continuar seguindo. Nós não sabemos os detalhes do dia de amanhã, nós não sabemos os detalhes dos próximos anos, mas nós estamos muito empolgados com o que Deus tem para nós. Porque eu sei que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Eu sei que os planos dele são melhores do que os nossos. Eu sei que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. E isso torna essa caminhada de fé maravilhosa. Isso torna essa caminhada de fé digna de ser feita com todo o coração. E é isso. Abraão, ele teve que sair da parentela dele, deixar tudo para trás e se aventurar a ir para uma terra que ele nunca tinha ido. Não sabia. Deus não tinha nem falado para ele onde que ele ia ficar ou como ia ser. Simplesmente vai, sai. E ele foi. Não olha para trás, segue. Amém, Senhor. E muitas vezes essa vai ser a nossa jornada de fé, né? Na verdade, essa vai ser a nossa jornada de fé. E o Senhor ele vai mostrar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Nós saímos, ufa, uma benção, né? Tá? Nós nos levantamos de onde estávamos
milagre, né? Milagre. E agora começa uma jornada de fé, que é um dia após o outro, um dia após o outro, e o Senhor vai nos guiando e nos levando a experimentar coisas que nós nunca sonhamos, né? Nunca pensamos. Eu fico pensando em Pedro andando sobre as águas, eu fico pensando em Moisés vendo o mar se abrir, eu fico pensando em tantas coisas, né? Há uma muralha, a muralha de Jericó, ela era enorme, não era um murinho, né? Haviam casas e carroças em cima dos muros, de tão largos. Você vê ruir assim, ó, diante dos teus olhos. Mas isso, irmão, só é possível ao que crê. A vida que escolheu, a pessoa que escolheu viver pela fé. São coisas além, né? Além do que nós poderíamos experimentar sozinhos, né? Ou sem Deus. Então, se você escolhe viver pela fé, você está escolhendo o melhor tipo de vida, viver de forma sobrenatural, experimentar coisas sobrenaturais. E nada é maior do que a própria presença de Deus conosco, né? A cada dia. Hoje não foi um bom dia, mas Deus está comigo, é o que importa. Deus é fiel, Deus nunca me deixa, Deus nunca me abandona. Tudo Deus está costurando, né? E no final essa tapeçaria vai ficar linda. Deus é o grande pintor. Algumas cores mais escuras, outras cores mais claras, mas no final a obra de arte é perfeita. Então, confiar que a sua vida tá nas mãos, das melhores mãos do mundo, das mãos que fizeram o universo. Isso é tremendo para nós, irmãos. Isso é glorioso demais para nós. Bom, irmãos, eu não tenho as palavras. Eu poderia falar até amanhã, mas eu acredito que é isso que o Senhor tem para nós hoje. Nós vamos orar pela ceia do Senhor. Mas eu não sei como você está. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus te ama. Ele enviou o Filho dele para morrer por você. Deus, ele tem um propósito claro para a sua vida. E você vai conhecer à medida que você se aproxima de Deus. Que você põe a sua fé em prática. Eu penso que a fé é um músculo que nós podemos desenvolvê-lo e ficar forte, ou pode simplesmente ficar lá, né? Ficar lá e ser inoperante muitas vezes, né? Infelizmente. Mas eu quero lembrar você que Deus ele nos presenteou com a fé. Ela não vem de nós, ela é dom de Deus. E nós devemos usá-la, nós devemos praticá-la, nós devemos viver por essa fé. E eu quero desafiar você a fazer isso. A assumir um compromisso com Deus, ou na verdade abrir teu coração para Deus, ou confessar para Deus o quanto você deseja ser um homem, uma mulher de fé que caminha sem medo do desconhecido, sem medo do que pode acontecer, sem medo do amanhã. Você escolha viver pela fé, certo de que do que Deus é, né? Convencido apenas por quem Deus é. E que se Ele fala amém, glória a Deus, Ele está sempre certo, Ele é sempre bom. Amém? Ora, Senhor Jesus, eu te louvo. Eu te bendigo, eu te glorifico, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra que não volta vazia. Eu te agradeço, Senhor, pelo modo único que o Senhor tem de tocar cada coração, de falar com cada vida, de mostrar que se importa e que conhece a cada um. Senhor, eu sei que a tua palavra, Deus, impactou os nossos corações porque é tua palavra. E, Senhor, eu oro que nossos corações se respondam à tua palavra em fé. Senhor, eu oro que o Senhor abra os olhos da fé, Deus, cada um de nós. Que o Senhor mostre, Deus, como esse mundo espiritual é real e muito mais real do que esse mundo que passa. Senhor, não nos deixa ser enganados, ó Deus, não nos deixa nos sabotar, não nos deixa, Senhor, nos enganar tão facilmente com aquilo que vemos e sentimos que conquistar a nossa volta.
Senhor, nós queremos viver para a eternidade, queremos viver para Ti. Ó Deus, nós fomos tocados por Ti um dia. O Senhor apareceu para nós, o Senhor se revelou para nós, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa vida. Senhor, nós queremos, ó Deus, voltar a correr a corrida de fé, a corrida proposta, Deus. Esse caminho de bênção, esse caminho que é glorioso, esse caminho que por mais lutas que venham, Deus, a gente sabe que toda vez que Satanás se levanta é para cair, toda luta que vem é para que haja um testemunho maior, Deus, para a Tua glória, Deus, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós não temos nem o domínio dessa fé, simplesmente porque nós estamos seguindo o Senhor, olhando para o Senhor. À medida que as dificuldades vêm, o Senhor nos dá a fé. O Senhor nos dá a fé que precisamos, na hora que precisamos, Senhor. Seja para ver o milagre, o impossível acontecer, seja simplesmente para continuar firme, Deus, inabalável. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor nos inunde, Deus, com o Teu Espírito Santo essa noite. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que haja, Deus, aqui dentro de nós, no nosso homem interior, essa forte convicção de que o Senhor está falando e que nós vamos te obedecer. E que, Senhor, céus e terras vão passar, mas a Tua palavra jamais vai passar, Senhor. Ó Deus, obrigado. Toda honra e glória e louvor sejam dados ao Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo nessa hora, Pai. Nós queremos consagrar ao Senhor, ó Deus. Queremos consagrar a Ti o cálice, queremos consagrar a Ti o pão. Queremos agradecer a Ti, Jesus, por ter pago o preço do nosso pecado naquela cruz. Senhor Jesus, o Senhor não só nos trouxe o acesso ao céu, o Senhor não só nos trouxe a salvação eterna, mas o Senhor nos tornou filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, amados por Deus, cuidados por Deus. Nós podemos declarar essa noite que pela fé nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, amados por Deus, cuidados por Deus. Senhor, se eu posso, e eu quero, e eu faço tudo para o bem da minha filha, muito mais o Senhor, que é perfeito, Senhor, vai fazer de tudo pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Aliás, o Senhor já fez tudo quando entregou Jesus naquela cruz para morrer por nós. Tudo foi ali, ó Deus, feito, Senhor. Tudo ali foi concluído, Senhor. Tudo ali, ó Deus, foi preparado, Senhor, para nós simplesmente vivermos uma nova vida, Senhor. Ó Deus, seguindo o Senhor, ó Deus, caminhando nas tuas pegadas, Senhor, nesse novo caminho vivo ao céu, Senhor. Ó Deus, simplesmente fazendo as obras que o Senhor preparou de antemão para nós andarmos nelas, Senhor. É essa vida que nós estamos falando a respeito. É essa vida que queremos viver. Senhor, que ao nós tomarmos a ceia do Senhor, nós nos lembremos, Senhor, do preço que foi pago naquela cruz, para nos tornar filhos de Deus, amados de Deus, escolhidos de Deus, eleitos de Deus. Ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Se existe algum medo, Deus, se existe alguma preocupação, se existe, ó Deus, alguma luta, alguma condenação, se existe qualquer coisa que possa impedir essas pessoas, Senhor, que estão aqui, de receber do Teu amor essa noite, de receber do Teu perdão, de receber da Tua graça, de receber da Tua salvação. Pode ser que alguém seja aqui e ainda não provou da Tua salvação. Eu oro que nessa hora, Deus, o Teu Espírito Santo convença os corações. Eu oro que nessa hora, Deus, os corações se abram para Ti, Senhor. Recebam o Senhor, recebam o Teu perdão, receba a Tua graça, Senhor, o Teu amor, a Tua paternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor nessa hora, nós te pedimos. Amém, Senhor.